Oi, turma! Esse vídeo de hoje é para discutirmos um pouco sobre um dos textos que eu passei para vocês na nossa primeira aula. Morrer é um alívio. O texto refere-se a um artigo, foi publicado no jornal O El País e se refere a uma tese de doutorado de uma pesquisadora mexicana. Só para a gente entender um pouco da contextualização do artigo, ele apresenta o resultado de uma tese de doutorado, que analisa a violência do tráfico de drogas no México, a partir da perspectiva dos traficantes. O interesse inicial da pesquisadora se dá por um motivo que é pessoal, como ela mesma coloca. No entanto, a sua justificativa não enfatiza a trajetória pessoal da pesquisadora. Ao contrário, ela justifica a sua pesquisa, traz como justificativa duas contribuições importantes para a pesquisa na área de violência. Uma contribuição metodológica e outra teórica. Do ponto de vista metodológico, a autora, que na verdade é a Karina Garcia Reis, para dar o crédito, ela apresenta uma contribuição e uma justificativa de que sua tese de doutorado tem o ineditismo de realizar 33 entrevistas com ex-traficantes e compilar essas informações, tratar essas informações de forma sistemática, o que ela considera que é algo inovador, que não existe na área de pesquisa sobre violência. É claro que a gente teria que ler a dissertação dela e verificar os argumentos que ela apresenta para justificar esse ineditismo. E ela também traz uma contribuição teórica que ela coloca, que se refere à perspectiva dos ex-traficantes. No argumento da autora, a maioria dos textos sobre políticas públicas na área de violência não traz uma narrativa a partir da perspectiva desses atores que são os traficantes. E aí ela sugere que a elaboração de políticas públicas também deva considerar a perspectiva do infrator, devido à complexidade do tema. Eu achei bem interessante essa abordagem dela, até pelas conversas que nós tivemos. Muitas pessoas, cada um de vocês falou, muitas não, todos vocês falaram sobre os seus temas, o que vocês queriam estudar, e nós discutimos que, por mais que nós tenhamos algum tipo de influência da nossa vida pessoal, na escolha da nossa temática de estudo, é importante que na hora que vamos elaborar o nosso projeto de pesquisa, que tenhamos justificativas do ponto de vista científico. Qual é a contribuição que vou dar para a sociedade, o que vamos dar para a sociedade, qual é a contribuição que o meu trabalho vai dar para a ciência política, para a sociedade, para a ciência política como um todo, O que eu, como pesquisadora, vou acrescentar na ciência? Essa é a grande questão quando a gente vai justificar uma temática, um período ou uma abordagem de estudo. E aí eu achei bem interessante porque o artigo começa com a perspectiva da Karina, começa com a perspectiva da Karina Reis pessoal e logo ela faz o movimento para uma perspectiva teórico-metodológica. Observe que ela começa com essa perspectiva pessoal porque ela está trabalhando com um artigo de jornal. No projeto de vocês não vão apresentar uma perspectiva pessoal. Muitas vezes as pessoas apresentam essa perspectiva pessoal quando vão se candidatar no programa de mestrado em ciência política ou de outros programas. Na ciência política, como eu mencionei na nossa primeira aula, isso não é bem visto, não é aceito. Nós não trabalhamos com justificativas pessoais para que um trabalho seja executado, um trabalho de pesquisa seja executado, embora algumas outras áreas de humanas aceitem essa perspectiva pessoal. No caso da nossa autora aqui, ela traz um relato no jornal do resultado da tese de doutorado dela no jornal, traz uma perspectiva pessoal e logo em seguida pula para as contribuições teórico-metodológicas do texto da tese de doutorado dela, do resultado da tese de doutorado dela. Então, eu acho bem importante a gente ter isso em mente. Um ponto interessante que ela traz do ponto de vista teórico da pesquisa se refere à ideia de nem monstros e nem vítimas, E ela vai fazer uma construção da narrativa
desses ex-traficantes. Então, um primeiro ponto que ela identifica no discurso dos ex-traficantes, né, desses é, ex-criminosos, como ela coloca, já que são ex-traficantes, são ex-criminosos, né? É o discurso binário, né? Eles e nós, bons e maus. Eles absorvem esse discurso, que é um discurso geralmente do Estado, na América Latina como um todo. No Brasil não é diferente, a gente tem essa perspectiva do eles e nós, né? Os traficantes e nós, que somos sociedade civil, né? Os bons, que somos nós, e os maus, que são os bandidos. O que leva a uma crença, né, de que as pessoas envolvidas no tráfico de drogas, elas não fazem parte da sociedade civil. E aí ela vai trazer toda uma discussão do quanto que a sociedade individualista, neoliberal, acaba trazendo essa perspectiva individualista também para o próprio traficante, né, para a vida ali das pessoas que trabalham no tráfico de drogas. Isso é uma das perspectivas teóricas que ela traz. Uma outra perspectiva que eu considerei bem interessante se refere à narrativa de que ser traficante não é a única opção, né? Eles relatam, os ex-traficantes, que eles poderiam ter um trabalho informal, poderiam trabalhar em outras coisas, mas preferiram o tráfico de drogas porque almejavam uma vida melhor no sentido de mais luxuosa, uma vida mais luxuosa, uma vida com condições econômicas melhores do que aquela que um trabalho informal traria para alguém que nasce em condições de vulnerabilidade social e de pobreza. E aí é interessante que ela coloca a perspectiva deles. Não, a gente escolheu estar nessa profissão, a profissão é uma indústria ilegal, né? Então, por isso, a gente é facilmente descartável, e daí vem como consequência, né? Você vê aí toda a construção da narrativa. Eu nasci pobre, né? Tive o azar de nascer pobre. Poderia ser uma pessoa que trabalhasse no mercado informal, ganhando pouco, mas não, optei por ser traficante e aí ter uma vida de luxo, uma vida melhor do ponto de vista econômico. O fato de eu estar numa. Então, essa foi uma opção minha, não é uma questão do Estado. O fato de eu estar nessa indústria que é ilegal faz com que a minha vida seja descartável, né, que eu tenho uma grande chance de morrer jovem e por isso eu tenho pouco apelo à minha vida, né? E aí você tem toda uma construção de narrativa que ela vai colocar que é por isso que as políticas que a gente muitas vezes elabora dentro dos gabinetes acabam não funcionando para combater de fato a violência e o tráfico de drogas, porque enquanto nós temos uma perspectiva de valorização das nossas vidas, eles possuem uma perspectiva de pouco apego às suas vidas. Isso traz uma diferença muito grande, né? Então, tem essa perspectiva da individualidade, você tem a ideia de que, sim, é algo ilegal e fui eu que escolhi, eu não estou aqui porque é, a vida foi uma escolha minha, né? Eu estou aqui porque foi uma escolha minha, eu tinha outra escolha, mas minha vida é descartável, minha vida vale pouco e eu vou viver dessa forma que eu considero que é melhor. Então, isso é interessante, porque ela vai fazendo toda uma construção a partir da perspectiva do ex-traficante que não é levada em consideração no momento em que a gente elabora as políticas públicas, né? Porque, em geral, as políticas públicas são elaboradas a partir da perspectiva de quem sofre o resultado dessa violência, né? A classe média, né? A população que está fora desse ambiente de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade social e econômica. E acho interessante também que ela vai identificar dois problemas muito importantes que são transversais, né, dos 33 ex-traficantes que ela entrevistou, 28 apresentaram problemas em relação aos pais, né, que ela denomina de parricídio. E o machismo também, né? O machismo eu acho que é com todos, mas o parricídio ela especifica que são 28 dos 33, no seguinte sentido. Dentre os entrevistados dela, dos 33 entrevistados, 28 desejavam matar seus pais, né? Tinham grandes ódios pelos seus pais, desde criança queriam matar o pai, fazer picadinhos do pai, que se a gente for reler o artigo, vocês vão identificar uma passagem que um dos ex-traficantes fala que o fato dele entrar para o tráfico de drogas permitiria que ele fizesse picadinho do pai. O que é um traço muito, né, muito sério, ela não aprofunda muito na tese
no artigo em jornal, imagino que aprofunde na tese, mas é bem interessante porque é um traço marcante desses ex-traficantes, dessas pessoas que participam aí do tráfico de drogas, né, ou participaram. E em relação ao machismo, né, o que ela traz é que os homens, eles demonstram que precisam ser fortes, diferentemente das mulheres, eles não devem demonstrar seus sentimentos, demonstrar fraquezas, precisam ser mulherengos, ter várias mulheres, né? Então, tudo isso é uma característica bem marcante de uma sociedade machista, e esses homens, eles estão bem bem nesse centro desse machismo, né? E é uma característica que precisa ser considerada quando a gente vai elaborar políticas públicas de combate à violência. O que ela traz para a gente, que a gente pode pensar não apenas para o México, eu não sei se eu falei no início, mas enfim, eu sei que vocês leram, o texto retrata a violência no México, embora ela também procure fazer alguma contextualização para a América Latina, né? Deve ter algum capítulo específico pensando a violência na América Latina. Mas o que a gente pode aprender do texto da autora, né? Em primeiro lugar, da complexidade, que é o fenômeno da violência, e daí que a gente precisa de políticas públicas específicas para diferentes contextos, né, e não uma política massificada, igual, por exemplo, em toda a região, em toda a América Latina. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa sempre levar em consideração esses dois temas transversais que a autora identificou, que são uma das causas do fracasso das políticas, né, de combate à violência. Na verdade, ela identifica que a falta, né, dessa perspectiva dos autores, e aí, né, dentro dessa perspectiva, tem a temática do machismo e a temática também do parricídio, perdão, da pobreza. A questão da pobreza, a questão do machismo, né? Eles têm que ser considerados no momento de elaboração, isso é o que ela coloca aqui como uma das conclusões dela, né, na elaboração de políticas públicas. Então, primeiro, vamos pensar em políticas locais, o que cada contexto local necessita, em vez de a gente fazer uma política única para uma região enorme, que tem tem contrastes culturais, sociais muito grandes, mas a gente tem que ter em mente que a questão do machismo e da pobreza são temas que perpassam em toda a questão da violência, em toda essa temática da violência. Isso eu acho que é uma contribuição interessante, mas eu acho que também para o nosso caso, para a nossa disciplina, o que eu gostaria que vocês refletissem? É uma pesquisa qualitativa, que trabalhou com entrevistas, que aparentemente é um trabalho bem estruturado, digo aparentemente porque eu não tive acesso à dissertação completa, mas me parece um trabalho bem estruturado, que traz aí causas da violência e causas, na argumentação da autora, que levam ao fracasso das políticas, o que causa o fracasso das políticas públicas voltadas para acabar com a violência, principalmente com o tráfico de drogas, né? Muita gente fala que a forma como a gente ataca o problema do tráfico de drogas, a gente acaba enxugando o gelo. Eu acho que isso é um pouco do que ela traz. Da perspectiva da nossa disciplina, eu gostaria que vocês refletissem da discussão inicial que uma pesquisa qualitativa ela não é inferior a uma pesquisa quantitativa, e esse trabalho mostra isso muito bem. Ele está bem estruturado, tem um resultado, tem um ineditismo, tem um resultado interessante, um resultado, inclusive, para contribuir para a sociedade, para se repensar políticas públicas. Então, nós não precisamos apenas de trabalhos quantitativistas, trabalhos no qual a gente tem estatísticas mais sofisticadas para mostrar relações de causalidade. Ao contrário, nós também temos trabalhos qualitativos que podem trazer também, acrescentar essa questão da causalidade, trazer toda a complexidade de um fenômeno de forma bem estruturada do ponto de vista científico. Eu acho que essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês quando eu escolhi incluir esse texto, esse artigo de jornal na nossa disciplina, tá? Então eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Eu acho que pode ajudar também ao trabalho do fórum que eu passei para vocês, tá bom, gente? Até a próxima!